Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 23, do versículo 1 ao versículo 7. Esta é a continuação do estudo do domingo anterior, que tem o título Jesus diante de Pilatos, a primeira acusação, parte 2. Lembro aos irmãos que Jesus vai estar agora diante de Pilatos, depois ele é levado a Herodes, depois ele volta de novo à presença de Pilatos. Aí, conversando aqui dentro da escola dominical, Ramon sugeriu, o título podia ser Pilatos diante de Jesus, dado o nível da autoridade que estava, mas Jesus se submeteu, irmãos. Essa é a maravilha da obra de Cristo, uma das muitas coisas que nós devemos, irmão, nos maravilhar diante daquilo que Cristo fez e seguir os seus passos. Vamos enxergar aqui, irmãos, o exemplo de Cristo, se submetendo à autoridade humana. Deus, olha, entende a humilhação? Você entende aquela humilhação de novo lá de Filipenses capítulo 2? Você consegue compreender a imensidão, a dimensão, a imensurável humilhação de Cristo Jesus? Ele não foi só humilhado, a gente precisa entender, ele não foi só humilhado ali diante dos soldados, que nós já passamos por isso, que já escarneceram dele, já lhe bateram, e vai continuar, evidentemente, de toda aquela vergonha que ele passou diante do Sinédrio. Não, é o Deus perfeito, o homem perfeito, encarnado. Ele vai se submeter a uma autoridade humana corrupta, injusta. E o que é que isso diz para nós? Nós temos que nos submeter também, irmãos. Se Cristo se submeteu, nós temos que se submeter. Cristo, irmãos, respeitou as autoridades, sim ou não? Sim. Autoridades boas? Não, Autoridades boas não, o que tinha lá não tinha autoridade boa. Você pode dizer, mas pastor, Pilatos até queria livrar Jesus. Pilatos queria livrar Jesus, queria, insistiu para o povo, mas ele fez justiça? Não fez. Estava preocupado mais com a sua posição, a sua governabilidade. Ele não queria problema com o povo, Ele não queria problema. Os judeus estavam alvoroçados de todo jeito queriam condenar Jesus, e ele percebeu isso e disse, olha, eu não vejo problema, mas se vocês veem, a responsabilidade está sobre vocês, não, sobre eles e sobre você, que a autoridade foi lhe dada. Cristo disse, foi lhe dada autoridade sobre você, então você deve fazer justiça. Nós devemos nos submeter, irmãos, às autoridades. Pastor, mas são injustas, o que eles fazem são injustos. Bem-aventurados são vocês que forem injuriados, injustiçados. Entenda, irmãos. Por quê? Porque essa injustiça é por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho. Então nós somos bem-aventurados. Mas nós também seremos bem-aventurados se forem cometer injustiça contra nós, se não for por conta do Evangelho, se for por questões civis, e nós nos mantivermos serenos, firmes, seguros. E nós podemos agir como Jesus diante de uma situação. Irmãos, eu disse para vocês, vou repetir, não aqui na narrativa de Lucas. A narrativa de Lucas ela é mais resumida. Por isso que eu recomendei aos irmãos, olhem também Mateus, olhem Marcos, olhem João, olhem a narrativa de João. Os irmãos vão verificar que Cristo, quando fala diante de Pilatos, Pilatos treme, por causa não da ameaça de Jesus. Jesus não o chamou de injusto, de corrupto, de nada. Jesus não afrontou a autoridade de Pilatos, não desonrou Pilatos. Ele só falou a verdade. E nós podemos fazer isso, irmãos, diante das pessoas, diante das autoridades, e fazê-las tremer por causa da palavra, não por causa de nós, não arrotando soberba, dizendo, você sabe com quem está falando? Eu sou filho de Deus. Cuidado, para você não tocar no eleito de Deus. Jesus não disse nada disso, irmãos. Nenhum dos apóstolos,
não para si mesmo. Você pode até dizer com misericórdia de quem está fazendo isso. Você pode usar essa expressão com quanto você esteja usando de misericórdia para com ele. Meu filho, você não tem noção do que está fazendo. Não faça não é por mim não, é por você mesmo. Deus vai fazer justiça, meu querido. Se você não fizer justiça, Deus vai fazer justiça. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você cada atitude, cada ação, cada tomada de decisão. Se você a fizer de maneira injusta. Lembra dos irmãos do sermão passado? Nós vamos continuar essa noite de uma das virtudes cristãs, já relembrando os irmãos para aquecer para a noite. Qual é o título do sermão do domingo passado? Qual foi? O perfil do homem de Deus. Então, no perfil do homem de Deus, nós temos aí que a segunda lição do sermão, ele vai buscar as virtudes cristãs, vai perseguir as virtudes cristãs. E uma das virtudes é a justiça. Então você pode dizer isso tendo piedade do outro, não arrogando para si assim um orgulho, dizendo: eu sou filho de Deus, eu fui posto por cabeça e não por cauda. Isso o pessoal fala muito, isso não fala não? Isso aí é mesmo orgulho, irmão. Isso é orgulho cristão, orgulho espiritual. Aí o apóstolo Paulo disse: nós fomos botados lá atrás. Lá atrás, irmãos, ele está falando de uma comitiva. Na comitiva vitoriosa, lá atrás, não é na frente recebendo. Não é assim que a gente tem que fazer. Jesus ficou lá atrás, irmão, não ficou lá na frente, não. A glória dele vem depois, a glória vem depois. Veja a perspectiva, irmãos, veja a concepção bíblica. Aqui de novo no boletim, veja a concepção bíblica, irmão, de morte para o cristão. É o caminho de casa. Meu Deus, vamos incorporar isso nas nossas vidas, o caminho de casa. Vamos fazer como o mundo não, irmãos, os ímpios, temendo morrer, com medo, temerosos. Não, eu vou ser liberto. Olha, minha libertação está mais próxima. Se você fizer um negócio desse, o pessoal vai dizer que você é doido. Sim, é porque você não pertence a esse mundo. Entenda que você não pertence a esse mundo. Se você não pertence a esse mundo, sua concepção, sua ideia, seus princípios não são daqui, é diferente. E nós vamos tocar um pouco também no sermão disso. A gente precisa compreender, olhar aqui para o exemplo de Cristo. Então Cristo está diante de Pilatos, né? E Pilatos diante de Cristo. É a primeira conversa que eles estão. Lucas 23, de 1 ao 7. Levantando-se toda a assembleia, ou seja, foi o sinédrio, né? Essa assembleia aí foi o sinédrio. Levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Na primeira parte do estudo, nós vimos que quando levaram Jesus a Pilatos, houve uma distorção deliberada da verdade, né? Para alcançar seu objetivo, seus próprios interesses. Qual era o interesse do sinédrio com relação a Jesus? Qual era o interesse? Abraão. O que é que o sinédrio queria com Jesus? Ao levar Jesus diante de Pilatos, ele queria o quê? Que ele fosse condenado, que ele fosse morto, né? A condenação que eles queriam era a condenação de morte. Eles não estavam satisfeitos dele ser meramente preso, não. Eles queriam eliminar Jesus de todas as formas, né? Aí o que é que aconteceu? No sinédrio, a acusação contra Jesus era uma acusação religiosa. Qual era o pecado? Gisele, blasfêmia. Muito bem, olha, vi que fixou. Está vendo como é bom revisar? Blasfêmia. Mas diante do governador romano, eles acusam de outra maneira. Veja, irmãos, você tem aí uma clara injustiça. Como é que você, num tribunal,
você tem uma acusação e não leva essa mesma acusação adiante. Você muda, você aumenta, você acrescenta. Tem nada a ver com o Brasil dos dias de hoje, isso aí, viu? Tem nada a ver. Como o irmão disse, que essas cartas aqui do Apocalipse não retratam em nada as igrejas do dia de hoje, não é? Mas retratam. Aí o que foi que eles disseram diante de Pilatos? Vamos lá, presta atenção, né? Eu vou adiantar para os irmãos. Olha, foram 3 acusações. A primeira acusação, Ruth, qual foi? Hein? Isso. Foi isso? A primeira? Isso, muito bem. Então ele estava pervertendo aqui a nação, criando tumulto. Depois, João, a segunda, não pagar impostos. Terceira, Ramon, o sentido era esse, né? Que ele diz assim, ele se diz o Cristo, o rei, não é? Tem alguma verdade, irmãos, em alguma dessas acusações? Na última, ele é rei mesmo, mas era em oposição a César? Não. Cristo diz isso lá em João, por isso que eu disse, irmão, leia a passagem paralela. Meu reino não é deste mundo, Pilatos. Exatamente, é isso que eu disse aos irmãos. As respostas, a fala, a postura, irmãos, de Cristo, tudo isso fala você como cristão, como você se porta, como você fala, a sua segurança, a sua face, fala, a serenidade, o respeito para com os outros em meio às acusações, isso fala. Mas para você fazer isso, você tem que ter o quê? O fruto do Espírito, domínio próprio, está entendendo? Então você tem que evidenciar isso na sua vida, o domínio próprio, essas coisas. E tudo isso, irmão, está interligado. Como é que eu vou ser uma testemunha de Cristo? Como é que eu vou ser um discípulo de Cristo? Se eu não estou manifestando isso, eu só não estou buscando, entende? Não tem como. É um conjunto, não é uma coisa isolada. Então vamos lá, vamos adiante que a gente, com a graça de Deus, nós vamos terminar. Então, esse comportamento evidencia o quê? A gente tem uma doutrina que é muito clara para a gente, que é esse comportamento do sinédrio, né? Fazendo uma acusação num tribunal religioso, chega num tribunal civil, faz outro tipo de acusação, sem prova nenhuma, sem nada. Aí isso vem, irmãos, para o primeiro dos 5 pontos. Qual é? Depravação total. Aí não tem como. Por quê? A depravação total leva um homem a pegar a verdade de Deus e só interpretar dentro dos seus interesses. Nós vimos, né? O mundo continua reinterpretando o Evangelho. O Evangelho continua sendo para o mundo uma ameaça. Nós vimos isso aqui, né, de forma mais detalhada. Eu mostrei para os irmãos. O Evangelho é uma ameaça. Por quê, irmãos? Porque a questão não é social, a questão é espiritual. Por quê? Porque a verdade de Deus confronta a autonomia do homem e expõe a rebelião do coração do homem. Porque as pessoas ficam, irmãos, iradas com o Evangelho. Quando você fala do Evangelho, quando as pessoas rangem os dentes, lembra, irmãos, eu disse, as pessoas quando apedrejaram Estevão, estavam ranhindo os dentes. Por que eles estavam com tanta raiva? Por que estavam com tanta raiva daquele homem? Aquele homem só falou a verdade. Mas é uma verdade, irmãos, que expõe o que está no seu coração. O homem não quer isso. Nós não queremos, irmãos. Por isso que o Evangelho é ofensivo. Esse Evangelho que o pessoal fica dizendo aí, que só são boas novas. E são. Mas para você dar a boa notícia, você tem que dar primeiro a má notícia. Isso é básico. As pessoas só vêm com a boa notícia. Jesus quer te salvar. Mas sabe por que Ele quer te salvar? Não dizem porque Ele quer te salvar. Não é assim normalmente o Evangelho, ele diz, olha, Jesus quer te salvar. Diz, tu já contou para Ele quem Ele é? Tu já contou? Já falou. Se tu é um regenerado, tu já falou para Ele quem tu era, como tu era, o que é que tinha no teu coração, o que é que tinha na tua mente, o que é que tinha na tua inclinação. Já falou para Ele como é que tu nasceu, já disse para Ele, já falou para Ele que desde pequenininho, já imaginou você olhar para uma criancinha dessa aqui, que a gente ama tanto, gosta, chega, se alegra, é uma alegria para a avó, para a mãe, para todo mundo. Uma criancinha dessa disse, olha,
ela é digna do inferno. Meu Deus do céu, pastor, o senhor está doido? É porque ela nasceu em pecado, ela precisa de Cristo. Uma coisa inocente dessa, pastor. Está vendo que esse evangelho é agressivo? Muito agressivo esse evangelho, irmãos. Esse era o evangelho que Cristo pregava, entendeu? Vou repetir de novo. Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Não é o mesmo evangelho não, irmãos. Não é isso não. Cristo está dizendo, Nicodemos, tua fama, teu status, tu és um homem bem-quisto. Irmãos, Nicodemos era um homem bem-quisto no meio religioso. Não era um perdido, não. Era um homem de referência. E Jesus disse, se você não nascer de novo, meu filho, isso aí não vale nada. Esse evangelho, ele é uma ameaça. Ele ameaça as pessoas, porque ela vai lá dentro e diz, se tu não correr para Cristo, tu está perdido. Tuas boas obras não valem de nada. Tu acha que tu é bom, mas tu é ruim. Tu é mau. Eu sou mau. Você pensa que só mau é o assassino, não é? O estuprador, o assassino que mata para roubar, que quantas vezes, por nada mata a pessoa, Quantas vezes a gente, hoje em dia é celular, mas em Mandiga deve estar lembrado que a gente já morreu por causa de sandália, Quando era mais novo, tira o tênis, tira a sandália, roubava a sandália, roubava o tênis, a pessoa reagia, ou então nem reagia direito, às vezes faz um negócio assim, o cara puxa a arma e sai no noticiário. Aí você acha que ruim é essa pessoa, isso aí merece, mas eu não. Você fala logo como jovem rico, desde pequeno eu cumpro, sente logo. Eu sei que eu não sou, ninguém é perfeito, você também diz isso para se defender, mas ninguém é, Deus vai ver, etc e tal. Então esse evangelho, irmãos, ele confronta a autonomia humana, ele expõe a rebelião, ele mostra que o que o homem tem de mais valioso para Deus não vale nada. Eita, já imaginou tu tá em casa, hein? Tu ganhou uma joia. A Aline, que é dos Dantas, ganhou uma joia da tataravó dela. E a tataravó guardou e disse, minha filha, isso aqui é muito valioso. Aí deu para a bisavó, e a bisavó deu para a avó deu para a mãe deu para a Aline, isso aqui é muito valioso. Aí um dia, ela disse, rapaz, eu quero ver se isso é valioso mesmo. Mas ela está guardando como valioso. Aí vai num especialista. Diz, olha, quanto vale essa joia? R$10. Uma decepção. É mentira. A primeira coisa que você vai dizer é mentira. Minha tataravó, minha bisavó, minha avó, minha mãe está dizendo que minha mãe é mentirosa, não é assim que a gente fala logo? Não, é porque ela não sabia que não vale nada. Assim é o homem guarda as coisas com uma coisa valiosa, aquele pensamento, aquelas ideias, aquele negócio que ele acha que ele, diante de Deus, aquele dali vai servir muito e vai garantir um lugar no céu. Aí a palavra de Deus diz, isso não vale nada. Imagina a decepção aí de Gisele, o cara guardar é a mesma coisa. Aí o mundo diz, não, é mentira. Quem foi que disse? Esse cabra não sabe, não sei o quê. Ameaça a minha riqueza, ao que eu tenho de melhor, ao que eu posso oferecer, ao que eu pensava que era bom, que eu pensava que era certo, o que eu entendia que ia me levar para o céu. Jesus disse, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Desmanchou, foi tudo, foi ou não foi? Esse homem é o quê? É uma ameaça. Qual é o resultado? Mate. Nos dias de hoje, irmãos, é a mesma coisa. O homem quer o senhorio de Cristo? Não. Ele quer dizer que Deus é soberano, mas ele quer mandar na vida dele. Não é? Não é assim? Deus é soberano, mas ele dá a você o livre-arbítrio. Arbítrio. Você faz dele o que você quiser. Livre-arbítrio está aí na boca dos crentes e dos descrentes. Aí o que é que Cristo diz? Tu não tem livre-arbítrio, não. Meu irmão, tá, que dor, que pancada. Como é que o pessoal reage? O senhor tem razão, Senhor. É assim que fizeram? Matem-no. Matem esses crentes dos dias de hoje que dizem que você não tem livre-arbítrio. Mate esses crentes dos dias de hoje que dizem que você não pode adorar a Deus do jeito que você quer. Mate eles. Você não pode não adorar do jeito que... Não, pode não. Como é que eu faço? Só do jeito que Deus quer.
Ah, mas eu não vivo mais debaixo da lei, não, eu vivo debaixo da graça. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Entende? Isso é uma ameaça. Você pode, olha, Deus me deu liberdade, agora eu vou viver a minha vida servindo ao Senhor, e com a liberdade eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não entendeu nada o senhorio de Cristo na vida dele, nada, absolutamente nada. Aí quando você diz, não é assim não, olha, quem manda na sua vida é Deus. Não, quero não. Eu determino. Determine, meu irmão. Sua palavra tem poder. Já escutou isso? Não, né, irmão? Nunca escutou isso, né? Sua palavra tem poder. Tem poder de quê, meu irmão? Tua palavra tem poder de quê? Até os grandes homens de Deus, quando faziam coisas extraordinárias, como adivinhar ou interpretar um sonho, isso aqui não vem de mim. Olha, eu soube que tu interpreta o sonho, e do jeito que interpreta acontece. Não, isso aqui não vem de mim não, vem de Deus. Agora, se ele quiser, ele vai revelar. E ele quer revelar para você, então eu vou dizer o que ele está dizendo. Mas não sou eu não. O evangelho, irmãos, nos nossos dias é uma ameaça, uma ameaça. As pessoas, religiosos ou não, eles querem definir aquilo que querem fazer na sua vida. Como viver, como adorar a Deus, como servir a Deus, como casar, com quem casar, quantos filhos deseja ter. Eles querem definir sua carreira, suas metas, sua vida. O homem quer agir sem ser questionado pela lei de Deus. Ele só quer a bênção de Deus para as suas escolhas. Somente. Ele não quer arrependimento, mas quer a bênção de Deus. Eu li uma meditação hoje. Entende? Ele não quer arrependimento. Ele não tem arrependimento. Ele não se arrepende dos seus pecados, mas quer a bênção de Deus. Ore por mim para Deus me abençoar. Então, irmãos, o homem não quer um Deus soberano. Esse evangelho aqui de Cristo, a postura de Cristo é: Pilatos, deixa eu te dizer uma coisa. É como ele está dizendo hoje, as pessoas, mas elas não querem ouvir. Tu só está aqui, tu só está desse jeito, porque Deus te permitiu, não é por tua causa não. Pilatos, tu tem poder, tu acha que tem poder sobre mim? Não, meu pai me deu, e eu estou aqui nessa condição, porque eu estou fazendo a vontade do meu pai. Diga. E aí, Zaqueu, para trazer outra perspectiva, o homem no final é quem manda, dessa perspectiva que Zaqueu está colocando, né? Que ele bota Deus assim, só para chancelar as suas decisões, e Satanás quer exatamente isso. Sabe por quê? Porque enquanto você acha que está mandando, você é um escravo. Entende, irmãos, aí, o enganador. Não foi isso não que ele disse a Eva? Foi isso, irmanita, que Satanás disse a Eva: se tu comer desse fruto aí, tu vai ser igual a Deus. Entende? O homem quer ser igual a Deus, mas no momento que ele quer ser igual a Deus, quanto mais ele quer ser igual a Deus, mais escravo ele é. Ele pensa que está no comando, ele pensa que está escolhendo, ele pensa que está dirigindo, comandando sua vida, e ele está sendo escravo. São os filmes, as coisas ilusionistas, né? Você pensa que está vendo uma coisa, quando na verdade é outra. Mas quando você descobre, é tarde demais, né? Descobre o quê? Que é lá no inferno. Porque se você descobrir ainda aqui na terra, dá tempo de arrependimento, né? Quem descobre se arrepende, pede misericórdia, né? Mesmo que seja no apagar das luzes, como o ladrão, um dos ladrões lá na cruz, né? Desdenhou de Deus, desdenhou do Senhor, né? Mas foi alcançado pela graça e: Senhor, lembra-te de mim. Eu estou aqui porque eu mereço. O Senhor está aí, o Senhor não merece não. Eu estou aqui porque eu mereço. Se eu morrer, está tudo certo. Mas se o Senhor lembrar de mim, isso é humildade, né? Isso é a graça de Deus. Então, mas diante disso tudo, em virtude desta ameaça, como a gente deve agir? A gente finalizou, né? No domingo passado assim. Como é que deve agir? Primeiro, defender a verdade com mansidão. Entenda, o evangelho é uma ameaça? É uma ameaça. Como é que a igreja lida com isso? Primeiro, defende a verdade com mansidão. Você não abre, né? Você não abre. Você deve distinguir entre firmeza doutrinária e agressividade. Você não precisa ser agressivo por meio da sua firmeza.
Cristo foi firme, mas não foi agressivo. E lembrar que nossa luta não é carnal, é espiritual. Cristo deixou claro, né? Meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual. Nossa luta não é, irmãos, tá? Então vamos lá. Que outras lições nós podemos aprender com relação a esse encontro de Jesus com Pilatos? Segundo, primeiro foi, a verdade é distorcida para atender interesses. Não foi isso que o Sinédrio fez? Distorceu a verdade. Como João disse, né? Cristo é rei, mas ele distorceu o quê? Para acusar Cristo de uma verdade. Acusações. Quem está conduzindo esse povo? É Satanás. Então a primeira é a verdade é distorcida para atender interesses. A segunda, a inocência de Cristo é oficialmente reconhecida, irmãos. Veja aí rapidamente. Vamos ler os versículos 3 e 4 de Lucas 23. Quem é que vai ler aí bem forte, para a gente ir adiantando? Vamos concluir. Ramon, vamos. A inocência de Jesus foi oficialmente reconhecida. Quando Jesus diz, irmãos, responde a Pilatos dizendo, tu dizes, ele está confirmando realmente que é rei, tá? Ele não está só dizendo, você é que está dizendo, né, Pilatos? É você que está dizendo? Não, ele está dizendo, tu dizes, o sentido aqui é dizendo, de fato eu sou, mas não no sentido político revolucionário, que deseja governar como César governa. Não é isso não. Os judeus estão querendo que você acredite nisso, né? Tanto é, mais uma vez, que a narrativa de João, ele deixa isso muito claro. Jesus deixa claro para... Como eu disse aos irmãos, a narrativa aqui de Lucas é bem resumida, né? Porque cada um dos evangelhos tem um objetivo específico. Porque você pode dizer assim, Pilatos perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Aí de repente Pilatos diz aos principais sacerdotes, não vejo nesse homem crime algum, só por conta disso, só porque ele disse que era o rei dos judeus. Pilatos já chegou à conclusão que ele não tinha cometido crime nenhum. Parece ser uma coisa assim, muito, simplória. Como é que ele chega rapidamente a essa conclusão? É porque nos outros evangelhos tem uma descrição maior desse diálogo, dessa conversa. Pilatos, eu disse aos irmãos, ele entendeu claramente que não havia nada que condenasse Jesus, porque não havia provas. A postura de Jesus, irmão, não manifestava um revolucionário. Ele disse que era rei, mas esse homem não é um revolucionário. Ele não tem característica de revolucionário. Eu estou trazendo aqui para os irmãos, né? A Bíblia não diz isso. Ele não tem postura de revolucionário. Olha o homem, olha o que ele está respondendo. Olha como ele está se portando. Olha a postura dele. Você sabe, irmãos, dá para você identificar, não dá não, Zaqueu, a postura de uma pessoa. Dá para você identificar, dá para você ver. Pilatos era um ímpio, mas ele reconheceu isso, irmãos. Cristo disse para ele, Pilatos, meu reino não é desse mundo não, eu sou rei, mas não é como você pensa que é um rei sentado, mandando nas pessoas, com um poderio militar, né? Com glória, com riqueza, com poder, como César, como um imperador, não. Eu estou falando de outra perspectiva. Meu reinado não tem o mesmo objetivo que o de César. Jesus está dizendo, eu reino nos corações daqueles que se curvam diante do meu senhorio. Meu reino não rivaliza com César. Então Pilatos disse, eu vou condenar esse homem por quê? Que crime foi que ele cometeu? Me diga. Dentro da legislação. Ele não inventou não, mas aqui no Brasil o pessoal está inventando, viu? Crime de opinião. Aqui no Brasil tem crime de opinião. Se converter. Porque ele não era um eleito. Se Pilatos fosse um eleito, né, ele tinha crido. Mas não era. Então ele diz, não acho culpa alguma neste homem. E essa declaração é fundamental. Porque é reconhecida oficialmente, irmãos, a inocência de Cristo. Pilatos diz, daquilo que vocês estão acusando ele de sedição, de tá alvoroçando aí o povo de vocês, não tem nenhuma prova. Nenhum crime civil foi comprovado. Isso, irmão, seria suficiente para encerrar esse julgamento. E acabou. Mas não foi o que ocorreu, como nós sabemos. Por quê?
porque a Bíblia diz que era necessário que Cristo morresse pelos pecados de seu povo. E isso, irmãos, não removeu a culpa de Pilatos e do Sinédrio. Vamos rapidamente, abra aí em Atos 2:23. Vamos ver isso aí. Isso é um texto importantíssimo. Atos 2:23, irmãos, é um texto importantíssimo que mostra claramente a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Coisa que as pessoas não querem admitir. Mas existem as duas coisas. Você não tem condições de conciliar, mas existe. Você não vai explicar. Como é que eu vou chegar a explicar isso aqui? Tenho condições de explicar totalmente. Vamos lá. O 22 e 23. Bem alto aí, Gisele, vamos lá. Pronto, ele foi entregue pelo determinado o quê? Desígnio e presciência de Deus. Agora vocês mataram ele e crucificaram. Ele tinha que morrer porque Deus disse que ele tinha que morrer e vocês vão ser culpados pela morte dele. Agora explique. Como é que eu vou explicar? Que aquelas pessoas fizeram aquilo que Deus determinou e elas são culpadas e Deus não. Nós não conseguimos explicar. Mas é assim. Cristo ia morrer, irmãos. Tinha que morrer. E ele foi morto. E quem entregou ele a Pilatos foi responsável. E Pilatos, que não o inocentou, é culpado. Mas eles cumpriram o que foi determinado por Deus. Verdades espirituais aqui. Cristo foi entregue, né? Ou seja, para ser crucificado. Ele é vamos ver se vocês ligam. Ele foi entregue para ser crucificado. Ele é o Cordeiro, mas sem pecado, sem defeito. Sua condenação não foi jurídica, mas redentiva. Ele sofre não pela sua própria culpa, mas de forma substitutiva. Então, está lá aquela didática do Antigo Testamento, né, se cumprindo toda aqui. Aquele animal que morria no lugar, né, do pecado dos outros. Cristo aqui, sem pecado, está sendo morto. Substitutivamente. Veja, olha que coisa interessante. A justiça humana pode reconhecer a inocência e ainda assim falhar. Foi reconhecido a inocência, mas falhou. A declaração de Pilatos reforça a doutrina da expiação penal substitutiva. Então, irmãos, a salvação repousa totalmente na perfeita justiça de Cristo. Totalmente. E a terceira verdade que aprendemos, e a gente encerra, irmãos, a soberania de Deus governa até mesmo sobre tribunais injustos. Isso é o que tem que nos dar tranquilidade. Vou repetir, a soberania de Deus governa até mesmo sobre tribunais injustos. Então veja o versículo 5, aqui, voltando novamente para Lucas 23. O primeiro, quem lembra do primeiro ponto, Rutinha? Hein? Não, esse foi o segundo. A verdade distorcida para interesses. Primeiro, a verdade foi distorcida. Lembre, o primeiro ponto foi, eles apresentam Jesus a Pilatos, mas acusa de outra coisa. E eles usam a verdade para isso. Uma das verdades que ele se diz o rei, né? O segundo a inocência de Cristo é reconhecida. Terceiro, governa até mesmo sobre tribunais injustos. Veja, o julgamento podia ter parado ali, né, Zaqueu? Mas não parou. E se não parou, Deus está fora do controle? Nunca. Aí esse é o que nos dá tranquilidade e segurança. Meus irmãos, não é fácil. A gente vai insistir nisso aqui. Não é fácil. Viver pela fé não é fácil. E nós vamos de novo tocar nesse ponto lá. Você se segure, se você... Nós lemos aqui em Apocalipse, ao vencedor, não foi? Quem perseverar até o fim. Cristo perseverou até o fim. E você e eu só perseveramos por causa de Cristo. Você não vai perseverar por você mesmo. Ninguém persevera por causa de si mesmo. Ninguém chega ao fim por si mesmo. Peregrino, né? Um exemplo disso. Não vai, cai, se atola no poço e
E Deus manda o livramento, a hora que é Apolion, né, que dá-lhe uma... Sim. Eita, meus irmãos. Deus vai fazendo, aquele que começou a obra, vai completar a obra, vai completar a obra. Mas Ele completa a obra, entende que é Ele, que não é você? Então vamos lá. Mesmo após a declaração de inocência, o que é que acontece com os acusadores? Veja, os acusadores, mesmo depois da inocência, eles, se agora não tem mais jeito, é isso que eles fazem? Não, eles se tornam mais ferozes, não é? Está aqui, ó. Diz Pilatos: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo. Olha, irmãos, aqui tem uma estratégia grande, viu? Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Por que é que eles citaram Galiléia? Não foi à toa. Ramon, é verdade, mas a Galiléia, irmãos, ela tem fama de rebelião, de local onde as rebeliões acontecem. Na Galiléia vieram várias revoluções que trouxeram muitos problemas ao governo romano. Quando disseram assim, ó, Jesus, pode vir alguma coisa boa de onde? De Nazaré? Porque a fama era o quê? Era ruim demais. Quando a fama é ruim, meu irmão, você já começa a desconfiar. Não tem jeito. Eles disseram isso aqui estrategicamente. Lembra que o irmão Zaqueu falou no estudo passado sobre a Pax Romana? Pois é. Podemos, de fato usar esse argumento, porque sendo a Galiléia um local onde tinha muitas rebeliões, o Galileu era uma ameaça à Pax Romana. Então eles queriam colocar Jesus contra o império, naquilo que o império estava lutando. A Pax Romana, irmãos, foi um período que se calcula mais ou menos de 200 anos de estabilidade política em Roma. E Jesus estava inserido exatamente dentro desse período. Contam-se os historiadores, né, que isso começou com o imperador Augusto, mais ou menos 27 antes de Cristo. Augusto, 27 antes de Cristo. Então eles viram que as guerras traziam, né, essas confusões, traziam um prejuízo, Então o que é que eles fizeram? Eles elaboraram, o Augusto organizou um sistema para combater esse problema e para dar ordem interna. Ele disse, rapaz, a gente cresce, mas com guerra ninguém prospera. Então ele iniciou isso e os demais continuaram. E o Império Romano, o que aconteceu? Né? Se fortaleceu ao ponto da pessoa imaginar, rapaz, o Império não... Quem vai parar esse Império, né? Como é que isso... Agora, você diz assim, essa paz significava ausência de guerra? Não. Era um controle que se dava pelo poderio militar, pela repressão de qualquer movimento considerado subversivo ao Império. Então eles usavam de muitas estratégias, né, para poder garantir essa paz, e os judeus usaram isso, irmãos. Aí Pilatos, ao ouvir Galiléia, envia Jesus a Herodes Antipas. Por quê? Para fazer justiça? Não, ele queria se livrar do problema. Pois é, então foi estratégico, não foi à toa não, aquilo que eles disseram foi malicioso, continuava sendo. Eles queriam acelerar a condenação. E por outro lado nós vamos ver, Herodes era curioso, queria entretenimento. Nós vamos ver com o próximo estudo, permitindo Deus, a gente vai ver tudo isso. Isso aí, irmãos, é um cumprimento do Salmo 2, que nós cantamos, que reis e governantes se levantam contra o ungido. Mas, irmãos, veja, nada ocorre fora do decreto eterno de Deus. Está vendo? Essa doutrina, irmãos, é a doutrina bíblica da soberania de Deus e o decreto de Deus. Doutrina bíblica. A cruz, a injustiça humana, está tudo dentro do plano redentor. Olha, Deus é tão tremendo que pega a injustiça humana e usa para cumprir com o seu plano redentor.
A injustiça é instrumento do plano redentor. Deus governa sobre tudo, irmão, sobre autoridades civis. Tribunais injustos não frustram os planos divinos, entenda isso. Tribunais injustos não frustram os planos divinos. Então, por isso que, mesmo diante da injustiça, mesmo a gente vendo a injustiça imperar, Deus governa. Deus governa. Esse é o Evangelho, essa é a verdade do Evangelho. Agora, a soberania de Deus também não anula a responsabilidade humana. O que ocorreu quando Jesus esteve perante Pilatos? Vamos lembrar as lições? Ramon, vamos lá. A verdade foi distorcida por interesses, os interesses religiosos e políticos do Sinédrio, não foi? Segundo, a inocência de Cristo foi oficialmente reconhecida. Terceiro, a soberania de Deus conduziu cada passo rumo à cruz, porque assim tinha sido determinado por Deus. A soberania divina e a responsabilidade humana aparecem nesse texto claramente. Como foi no passado, ainda hoje a verdade de Cristo é muito distorcida, ou não é? E é sempre considerada uma ameaça. O tribunal romano julgava Jesus, mas na realidade era Deus quem estava conduzindo a história da redenção do seu povo. O Cristo acusado injustamente, o Cristo condenado injustamente, o Cristo que parecia, naquele momento, debaixo da autoridade humana, é o mesmo que reina soberanamente. Por isso que o pessoal diz, é loucura. Paulo diz, isso aí é loucura. O Cristo na cruz é escândalo para os judeus e loucura. O Cristo, irmãos, verdadeiro, hoje, para o mundo, continua sendo loucura. E pior, dentro das igrejas ditas evangélicas, também é loucura. Pessoas não querem esse Cristo. Cristo está governando, está à destra, está lá em cima governando todas as coisas. Mas as pessoas não querem se curvar ao governo dele. As pessoas não querem se curvar, nem dentro das igrejas de hoje, não querem. Elas querem governar suas próprias vidas. Elas querem dizer, eu desejo fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E você, ore para Deus abençoar a minha decisão. Deus, eu vou determinar, e o Senhor cumpre. Tem uma frase que eu tenho ouvido muito recentemente, eu entendo que é mais ou menos nesse sentido. As pessoas estimulando, para determinados, você tem uns planos e tem umas questões e diz assim, vai dar certo, já deu certo. Já escutou isso? Não? Vai dar certo, já deu certo. Me parece um pouco, Você pode até dizer, não, mas parece que a pessoa está com fé, Não, parece que a pessoa está determinando já. Se Deus quiser, irmãos, faremos isso e aquilo. Se Deus não quiser, nada é feito. Pode ser bom o plano pode ser bom, pode ser a melhor coisa que for, mas não vai ser feito. A vontade de Deus é que prevalece. A vontade dele, graças a Deus, prevalece sobre as nossas vidas. Amém.